Boa tarde, olá a todos. Bem-vindos então às entrevistas de leonardogoncalves.net e hoje tenho o prazer de entrevistar a Mário Caetano. Mário Caetano tem feito um trabalho fabuloso em Portugal a nível do desenvolvimento pessoal e vamos falar hoje sobre um tema central do trabalho dele, que é a autorresponsabilidade. E melhor do que ninguém para estar a falar disso, falaremos então com Mário Caetano. Mário Caetano, bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a toda a gente que eventualmente vai ver esta entrevista e obrigado. E antes de mais, quero dar os parabéns, Leonardo, por estares em ação e estares a espalhar mensagens sobre aquilo que é mais importante para as pessoas. Portanto, parabéns por isso. Obrigado. Autorresponsabilidade é uma palavra forte. A partida é uma palavra forte, mas é de palavras fortes que eu acredito que a vida é feita. Portanto, a autorresponsabilidade tem a ver exatamente com a capacidade, acredito eu, de olhar para dentro e de termos a capacidade e a habilidade e trabalharmos isto continuamente de responder perante aquilo que nos acontece na vida. Portanto, é isto, é a capacidade de eu me treinar a responder sobre aquilo que me vai acontecendo na vida, que eu desconheço. E então, nós estávamos aqui a falar um pouco antes da entrevista e estávamos a falar dos conceitos de autorresponsabilidade e da importância às vezes dos processos serem mais simples, certo? Da mensagem ser simples de chegar às pessoas. Uma das minhas, estava-te a falar antes dos meus grandes objetivos nestas entrevistas é conseguir transmitir as mensagens às pessoas. Passaram diversos estilos que as pessoas possam receber e que seja simples. Então é assim, eu posso começar assim, posso fazer a coisa assim. Porque às vezes parecem que os processos são tão complicados e não são. Às vezes quando se ouve falar de PNL, diz, mas PNL, mas aquilo é complicado, aquilo tem vários pressupostos, aquilo tem várias coisas, e depois, mas os princípios sobre os quais aquilo assenta são muito basilares, são muito simples, certo? Fala-me um pouco então sobre isto, sobre como é que podemos simplificar as mensagens, como é que podemos chegar às pessoas e qual é o princípio que tu tens por trás dessa simplificação. Olha, eu acredito muito nesta simplicidade da vida. As pessoas, quando vão às minhas formações e quando eu estou em contato com as pessoas, perguntam-me exatamente isso, que é, mas é assim tão simples? As coisas são assim tão simples? E eu acredito que sim, e acredito que existem várias formas para nós simplificarmos a nossa vida, desde que nós nos consigamos permanentemente sentir inspirados. Acredito que a simplicidade da vida tem a ver com a capacidade de nós respeitarmos a nossa essência, a nossa autenticidade e admitirmos isso. Ou seja, desligarmos um bocadinho do consenso social, daquilo que acontece e da validação externa daquilo que acontece na nossa sociedade, olharmos para dentro e dizermos, espera aí, é disto que eu gosto de fazer, é disto que eu gosto de falar, é isto que eu nasci para fazer e vou admiti-lo. Portanto, a simplicidade da vida é isto. É este o ponto de partida. E diz-me uma coisa, então falámos disto de assumirmos aquilo que nós realmente queremos ser e não aquilo que muito provavelmente nos é imposto. E que muitas pessoas às vezes começam a dizer eu se calhar não consigo, tu consegues mas eu não consigo. A vida para ti é simples, mas para mim não é. Tu não estás a ver, a minha vida é mesmo muito complicada. Sim. E o que é que tu podes dizer a estas pessoas que, apesar de terem os seus sonhos, têm os seus talentos, têm as suas paixões, muitas delas adormecidas, desde muito cedo, o que é que podemos dizer às pessoas para começarem a acordar? O que é que elas, qual é a tua sugestão para as pessoas começarem a dizer, ok, então existe possibilidade de o mudar, certo? Sim. Qual seria a tua sugestão, ou qual é a tua mensagem principal em relação a isso? Eu por vezes faço uma pergunta às pessoas que as pessoas parece que ficam assim paradas e a refletir muito sobre esta pergunta. É uma pergunta muito simples, uma vez mais, que é o que é que tu já fizeste na vida alguma vez em que o tempo parasse? Parece que não havia nada. Parece que tu na vida te esqueceste de comer, te esquecias quase de respirar. O que é que tu já fizeste alguma vez na vida? E as pessoas por breves momentos param e começam a refletir e depois chegam a coisas extremamente simples em que admitem que aquilo
que gostam de fazer está realmente dentro delas. E depois, a partir daí, existem conceitos que eu aplico para que esta simplicidade possa transformar-se em inspiração. Porque se nós não entrarmos em prática, se nós não colocarmos as coisas em prática, se nós não colocarmos as coisas em ação, esta simplicidade da vida torna-se complexa. E nós adoramos uma coisa, o nosso cérebro, que é complexificar tudo aquilo que nos aparece. Portanto, no meio destas transformações todas que acontecem, a primeira coisa que eu acredito para nós conseguirmos evoluir em direção àquilo que nos inspira e àquilo que representa mesmo a nossa autenticidade, em primeiro lugar, é conseguirmos evoluir. E para evoluir é necessário uma coisa: elevar os nossos níveis de exigência internos em tudo aquilo que nós fazemos. Desde que eu me levanto até que me deite, desde o momento em que eu respiro, eu aceitar que aquilo que eu faço não é suficiente. Não é suficiente. Eu sentir que eu consigo fazer sempre algo melhor do que aquilo. Elevar os meus níveis de exigência em tudo aquilo que eu faço, como por exemplo, no meu local de trabalho. O que é que eu posso fazer para elevar os meus níveis de exigência no meu local de trabalho? Ter uma conversa que eu já não, com o meu chefe, com o meu colaborador, que eu já não tenho há anos. Elevar os meus níveis de exigência comigo próprio, com o meu corpo, que é conseguir treinar, conseguir alimentar melhor, elevar os níveis de exigência com a pessoa que eu amo. Em vez de eu estar à espera que ela me valide, ou ele me valide e me diga, tu és uma pessoa excepcional, e eu estar à espera disso, eu ser o exemplo disso, eu fazer alguma coisa por isso. Isto é elevar os níveis de exigência. Este é o primeiro passo na vida para tudo mudar. É eu reconhecer que o ponto de partida está em mim, em tudo aquilo que eu faço. Uhum. Isto é simples. Qualquer pessoa percebe isto. É bastante simples. Eu agora vou fazer uma ligação com a entrevista que fiz anteriormente com o Dom José Ruiz. Se ainda não viram, aproveitem. São conceitos muito simples também. Eu acho maravilhoso estares a tocar neste tema da simplicidade, porque os conceitos da vida são realmente muito simples. E os princípios basilares da vida são tão simples, e que as pessoas dizem, isso é muito simples, tem que ser mais complexo. Porque se a minha vida está tão complexa agora, para tirar a complexidade tem que ser um processo complexo também. Portanto, não pode ser assim tão simples. E estávamos a falar, existe um acordo, que é o que faz mexer os outros todos, que é o acordo de faz sempre o teu melhor. Que é isso, eleva os teus níveis de exigência. E faz sempre o teu melhor é entrar em ação. Ou seja, independentemente do que estás a pensar, faz o teu melhor de um dos acordos, que é o primeiro, que é ser impecável com a palavra. E principalmente ser impecável com a palavra para ti, não para os outros. Primeiro para ti. Há os dois sentidos, mas primeiro para ti, que é como eu costumo dizer, que o nosso veneno interno começa com a nossa linguagem. Com a nossa autoimagem, e a nossa linguagem interna, a nossa comunicação interna é aquilo que propriamente nos destrói, e depois acaba por ser concluído com a nossa comunicação externa. E portanto comecem por aí, comecem com isso de se elevar esse nível de exigência que falavas, e as coisas são realmente muito simples. E queria que me falasses um pouco sobre aquilo que tu ensinas nos workshops, e tens um trabalho feito denominado Wake Up. E fala-me um pouco o que é feito nesses workshops para as pessoas que nunca fizeram nada, certo? Vamos supor que são pessoas que... O que é um workshop? O que é uma palestra? Eu nem sei, e nem costumo ler. Porque é que isso poderá ser para mim? Que mais valias isso me trará enquanto pessoa? Que mais valias isso me trará, percebes? Enquanto trabalho, enquanto eu comunicar com os outros, enquanto eu ser melhor pai, melhor marido, melhor esposa. Fala-me um pouco disso. Estes workshops, no fundo, o que ajudam as pessoas a fazer, de uma forma muito simples, é encontrar outra perspectiva para a vida. É ver a vida de outro ângulo. Ter a capacidade de eu me mover e movimentar, ter a coragem para o fazer, e em vez de estar permanentemente a olhar numa direção, conseguir alinhar-me e começar a ver a vida de outro ângulo, de outra perspectiva. Isto acontece em pequenas palestras a que eu chamo palestras de inspiração express, em que eu faço para o público. São palestras de 45, 60 minutos para o público e para as empresas,
e depois passa para dias de formação ou num workshop aberto ao público. Existe um módulo que nós temos, que é o Wake Up Inspiração, que são 2 dias. Aí durante 2 dias as pessoas são no fundo confrontadas com a sua essência, com aquilo que é a sua vida. Olham para a sua vida, têm a capacidade de fazer uma coisa que é muito inteligente. As pessoas são muito inteligentes e têm essa capacidade de o fazer, que é dissociar-se emocionalmente das emoções, dissociar-se emocionalmente da sua vida. Ou seja, ter a capacidade de tirar a sua vida da frente, empurrá-la e olhar para ela de outra perspectiva, de outro ângulo. E ao fazerem isto, conseguem perceber que as pessoas não são a sua vida. As pessoas estão apenas naquele momento na sua vida. E isto implica que a sua vida não tem que ser como foi até agora, mas que podem alterar algumas coisas começando hoje. Portanto, no fundo é a quebra de um paradigma de que eu não tenho que levar a vida que levei até agora. Se eu não estou satisfeito com algumas coisas, eu posso mudar. Se eu estou satisfeito com outras, eu posso melhorar ainda mais. Portanto, é uma perspectiva, uma vez mais, muito simples, mas que leva as pessoas a questionarem um bocadinho aquilo que andam a fazer e a forma como o fazem. E nós chamamos-lhe Wake Up Inspiração exatamente porque é um acordar. É um acordar, a pessoa acorda para se sentir inspirada com a vida que tem. O nosso cérebro, como tu sabes, está permanentemente a fazer 3 coisas. Está a apagar, a generalizar e a distorcer informação. Uma pessoa que não é feliz, o que faz é muito simples. Apaga momentos de felicidade. Uma pessoa que é feliz, o que faz é outra coisa. Apaga momentos de infelicidade. Portanto, e nós estamos permanentemente a fazer isso. Só que é um estado muito inconsciente. Nestes 2 dias tu consegues perceber que tu tens tudo dentro de ti, qualquer pessoa, nós temos tudo dentro de nós para conseguir ativar aquilo que tem que ser ativado para nos sentirmos inspirados. E é simples fazer isso. Uhum. É simples fazer isso. E agora, como eu disse há pouco, isto depende, acima de tudo, de 5 variáveis. Se nós respeitarmos estas 5 variáveis, eu consigo criar aquilo que eu quero. Não controlar, que é uma coisa diferente, mas criar. Uhum. Ok? Portanto é isto, de uma forma simples é isto. Okay. E diz-me uma coisa, tu falas-me desse wake up inspiração e conceito de inspiração, e eu defendo muito o conceito de inspiração, inspiração e motivação, que gerem estados de positividade nas pessoas. Muitas pessoas dizem, mas isso é tudo uma treta, porque a positividade, sabes que ser positivo é um fingimento, no fundo tu estás a esconder os teus problemas. E às vezes as perguntas que eu faço, e ser negativo, o que é que te traz? Que estado emocional é que te traz? Então, se tivessem, há dias falava disto com um familiar meu, e posso estar louco a pensar desta forma, mas pensar desta forma me traz a felicidade e o estado emocional que eu gosto, então deixem-me ser assim, porque é assim que eu gosto de ser. A questão é se a forma como tu te comportas e a forma como tu pensas e como ages com os outros, se não te traz o estado emocional que tu tens ou que tu queres, então é sinal que provavelmente pode existir outra coisa melhor, então procura, certo? Exato. Diz-me uma coisa que queria te perguntar isto. Falámos aqui da inspiração e eu costumo dizer, por acaso é giro, tu tens aqui umas palestras que é Inspiração Express e muitas vezes é o que acontece com a inspiração. A inspiração é express, não é? Tipo, estava inspirado hoje, mas amanhã não estás a ver acontecer meio umas cenas com a minha família, os gajos estiveram a chegar o juízo, mas houve uma pessoa no trabalho que me chateou, lá fui a inspiração, lá fui a motivação, e estava tão bem, e por culpa dos outros, não é? Tipo, os outros, lá foi. Fala-me um pouco disto, de como manter os níveis de inspiração, aqueles níveis de energia que temos num dia, e que no outro as pessoas dizem, lá foi, não é? Sim. A tua pergunta é excelente. É excelente porque as pessoas, muitas pessoas, por vezes perguntam-me isto, que é, Mário, eu adoro isto, mas quanto tempo é que isto vai durar? A injeção dura quanto tempo? Não é? Que é a inspiração e a motivação. Mário, eu adoro isto, mas quanto tempo é que isto vai durar? E eu faço uma pergunta simples, que é, mas diga-me só uma coisa, quantas vezes é que você come por dia?
Epá, eu como por dia pelo menos 5 vezes. Mas esquece alguma vez de comer? Não. Então, diga-me uma coisa. O que é necessário para você se inspirar pelo menos 5 vezes por dia? Epá, as pessoas começam a pensar. Qual é o motivo que eu tenho para me inspirar 5 vezes por dia? Porque se aquilo que eu faço, o motivo que eu tenho, é uma coisa que não me inspira, é algo extremamente simples a fazer. É mudar. E tu tocaste há pouco num ponto que é essencial. O que é que me diz que eu estou ou não inspirado? É a forma como eu lido emocionalmente com aquilo que me está a acontecer. Não é? E todos nós nascemos com algo extraordinário dentro de nós. Eu chamo-lhe o barómetro interno. Todos nós nascemos com um barómetro instalado. E é um barómetro que não custa dinheiro nenhum, está cá dentro, basta apenas espetá-lo. Então aquilo que eu faço está-me a fazer sentir bem ou fazer sentir mal. E as minhas decisões vão estar assentes exatamente neste sentimento. E eu, se respeitar isso, eu consigo diariamente inspirar-me. Se eu não respeitar isto, eu consigo diariamente desinspirar-me e desmotivar-me. Portanto, por isso é que esta capacidade de motivar e de me inspirar tem a ver diretamente com a capacidade de eu fazer alguma coisa por isso. Porque quando eu faço esta pergunta, diz-me uma coisa, quanto tempo é que isto me vai durar? Eu estou a colocar inconscientemente a responsabilidade nos outros para os outros me motivarem. Se eu faço isso, eu sei automaticamente que eu me estou a auto-sabotar. Porquê? Porque não assumo as rédeas da vida. E as rédeas da vida têm a ver com a capacidade de eu encontrar estímulos diários que são diferentes para todos nós para me inspirar. Não é? Brutal. É isso mesmo, é isso mesmo. Costumo dizer às pessoas, sabes que eu dou aulas a alunos também e tive uma experiência ainda ontem, finalizei mais um processo da minha missão, como costumo dizer, e estava falando com eles, disseram, professor, mas você não está a ver, sabe, eu queria para a universidade, mas aquilo não tem nada para me ensinar. Eu acho que tudo aquilo que já tenho, tipo, já está em mim, não é? E falávamos ontem com uma das pessoas que está na universidade, e então pus os dois a falar uns com os outros. E foi muito giro. Porque eles disseram, na universidade tu aprendes a levar as coisas avante, a conseguir estruturar e a conseguir levar os projetos para onde tu queres. E o aluno dizia, tipo, mas eu já estou aí, tipo, o que é que vocês me vão ensinar? Porque eu já sou assim. E achei impressionante porque esta nova geração, e é uma nova geração, dos que conseguem ver o caminho, já está blindada. Tipo, não vale a pena me estarem a colocar caminhos alternativos porque eu já sei onde é que eu quero ir. Okay? Não me digam que eu preciso ganhar força porque assim já a tenho. Eu quero é que vocês me deem a possibilidade de eu me expandir ainda mais. E falávamos disto ontem, desta questão de inspirar. E uma das coisas que eles acabaram por dizer, e achei maravilhoso, é o professor acabou por nos inspirar e motivar, não nos ensinou propriamente tudo aquilo que a gente pretendia aprender, mas fez o processo com que nós aprendêssemos ainda mais. Ou seja, nós estávamos no estado para que conseguíssemos aprender. E é esse estado que eu gosto de dizer a todos, é nesse estado que vocês têm que estar, porque nem tudo na vida vai ser ensinado, vocês têm que estar no estado para conseguir ir à procura. Ou seja, mas se vocês não estão nesse estado, podem-vos estar a despejar o que quiserem em cima, que aquilo não entra nada. Portanto, é percebermos que a responsabilidade, como tu dizias, e eu adoro este tema da autorresponsabilidade, a responsabilidade está em ti, no teu processo. E esta parte estávamos a falar de inspiração e motivação, é o ponto principal. Como é que eu consigo manter inspirado e motivado? Acho isso fabuloso teres tocado o facto de quais são, pelo menos durante 5 vezes ao dia, o que é que te inspira. E a questão aqui é, e se a pessoa não souber o que é que lhe inspira, Mário? Ok. Há de haver alguém que pergunte isto. Sim, Vocês sim. estão a dizer coisas muito bonitas, é como o outro diz, eu acredito, mas isso estão a dizer é impossível, porque eu não faço a mais pequena ideia do que me inspira, porque a minha vida está num buraco tal que só vais desgraça e não consigo sair daqui. O que é que podemos dizer? Olha, tu tocaste aí num ponto ainda há pouco que é extremamente importante, que é nós deixamos que a mensagem entre ou não em nós dependendo do nosso estado. O que a pessoa nos está a dizer é apenas o estado em que ela está, que é um estado em que ela acredita que não sabe o que a inspira, mas só acredita, porque se a pessoa sair desse estado,
E se nós ajudarmos as pessoas a sair desse estado, porque esse é o objetivo, é o nosso objetivo, é ajudar as pessoas a sair desse estado e entrar no estado em que elas claramente já acreditaram. E isso já aconteceu. Pelo menos uma vez na vida delas. E se nós conseguirmos colocar a pessoa nesse estado, ela não descobre aquilo que a inspira. Ela admite aquilo que a inspira, que é uma coisa diferente. Porque eu já acreditei no passado que as pessoas andam à procura daquilo que as inspira. E eu hoje acredito noutra coisa, que as pessoas precisam de admitir aquilo que as inspira. E isto tem a ver com a capacidade de elas alterarem estados emocionais continuamente para sentir interiormente aquilo que as inspira. Porque elas já fizeram coisas desde que nasceram que as inspiram. Eu não tenho que continuar a procurar nada. Eu tenho apenas que ativar aquilo que eu já tenho. E aprender a fazê-lo, como é óbvio. E replicar. Quando? Desde que me levanto até que me deito. Porque isto é um treino. Isto é um treino, até ficar integrado. Portanto, eu substituí na minha vida a descoberta pela admissão. Porque a descoberta, por vezes, e eu adoro descobrir coisas, atenção, mas a descoberta daquilo que eu adoro fazer, daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que me faz vibrar, pressupõe que eu nunca o fiz. E isto para mim é uma não verdade hoje em dia. Porque eu já o fiz. E todas as pessoas com quem eu contacto acabam por descobrir que já o fizeram também. Portanto, o passo é admitir. Admitir que eu já o fiz. E então, como é que eu posso replicar isto? Epá, isto passa de coisas extremamente simples. Como, porque é que eu não posso ser jardineiro na vida? Porque é que eu não posso ser cozinheiro? Porque é que eu não posso ser design de interiores? Por uma questão. Por validação externa, não é? Porque um dia já me disseram que isso não era possível. Não se ganha dinheiro dessa maneira, como é que se vive disso? Mas espera aí, eu tenho outra coisa dentro de mim. Que é uma mente extremamente criativa e posso aceder a outro tipo de criatividade. E se eu juntar aquilo que me faz vibrar com algo que ainda não foi criado? Mas para isso é necessário tempo, não é? É necessário tempo e a experimentação. Daí a ação. Tem que haver a ação massiva para eu integrar aquilo que eu gosto, aquilo que me faz vibrar, aquilo que ressoa dentro de mim, aquilo que me apaixona. E aí eu sinto-me inspirado. Aí eu sinto-me inspirado. Eu acho que é mesmo esse tópico, que é quando tu descobres aquilo que realmente te apaixona dentro de ti, ou pelo menos o teu tema, tu não fazes a mais pequena ideia como é que vais pô-lo em ação, mas no mínimo, se souberes já qual é a tua paixão, pá, isso já é maravilhoso. Um dos grandes desafios quando eu falo com as pessoas, amigos meus, colegas, é a questão de, mas o que é que te apaixona? É pá, não sei, Leonardo, tipo, sabes, pá, estou aqui, pá, está-se bem, está-se seguro, sabes como é que é, não é? E pá, mas paixão, olha, vamos vivendo. E disse, pá, mas o que é que te faz vibrar, não é? Que é aquilo que tu dizias. O que é que já te fez vibrar no passado? Que tu já vibraste, tu já estiveste nesse estado. Senão, pá, não estavas vivo, era praticamente impossível. Claro. No fundo, tu já foste criança, cheia de vida, cheia de energia, que tu vias uma brincadeira, vias qualquer coisa, pá, entravas logo em ação e cheio de energia para conseguir fazer. Então, tu já tiveste esse estado dentro de ti, certo? E o tens dentro de ti. Tu só tens é que ir lá buscar e ligar aquele interruptor outra vez. Sim. Deixa-me dar-te um caso prático. Posso dar um caso prático? À vontade, claro que sim. Eu sei que gostas muito de praticidade, não é? E é isso que faz movimentar a nossa vida. É colocarmos as coisas abstratas de uma forma prática. E num retiro que nós fazemos, que é o Wake Up Transformação, que dura 6 dias, existia uma pessoa lá dentro, o último que fizemos foi em abril, que estava muito em conflito com ela própria, porque dizia que não sabia aquilo que queria. E é muito bom as pessoas começarem a dizer que não sabem. É um ótimo ponto de partida. Então, quando aquela pessoa começou a falar não sei, eu de repente perguntei, mas o que é que tu gostas, o que é que tu já gostaste de fazer? E ela de repente disse, música. Adorei música. Adorei fazer música. Pá, e o que é que tu já fizeste em que o teu tempo parou? E ela disse-me, tocar piano. E de repente ficou assim a olhar para mim. Mas eu não sei tocar piano. Estás a ver? E então ela saiu dali do retiro com um grande ponto de interrogação, que é, isto faz-me vibrar, sempre me fez vibrar na vida. Mas saiu dali com um plano para quê? Para concretizar aquilo.
para colocar aquilo em ação. E o que aconteceu foi algo extraordinário, porque ela foi, sim, o plano implicava ela ir inscrever-se em aulas de piano. E nós no próximo retiro vai ser a convidada, vai ser agora no final de julho, e ela no próximo retiro vai fazer uma coisa excepcional. Ela vai tocar uma peça de piano no final do retiro, para demonstrar através do exemplo que é possível. E o engraçado é que o professor, um mês depois, disse-lhe: não, mas não é possível. Tu não consegues estar a tocar uma peça daqui a 2 meses. E ela disse: não é possível. Eu acredito, portanto, ajuda-me que eu vou conseguir. Então, a partir do momento em que eu descubro algo que me faz vibrar, a minha vida muda. A partir do momento em que eu seja consistente nisso, a minha vida muda. Eu não sei onde é que vai parar, o que é que vai acontecer na vida dela. Ela também não. Mas o que interessa é que ela está em ação agora. E está feliz com isso. Descobriu algo que a faz feliz com isso. Não sei o que é que vai resultar dali. Mas o que eu sei é que aquela pessoa hoje é mais feliz do que era há 3 meses atrás. Ponto. É isso que interessa. E agora o caminho é feito passo a passo. É feito de forma simples. Portanto, isto é um exemplo muito simples de... Ela sempre lá teve aquilo dentro dela. E por fim admitiu. E agora, com prática, vai fazer as coisas crescer dentro dela. E depois, por fim, vai fazer outra coisa, que é servir os outros. Colocar o talento dela ao serviço dos outros. E com o seu exemplo dizer: isto é possível. É possível. Maravilhoso, maravilhoso. Existe, mas acho engraçado isto, porque quando nós descobrimos as nossas paixões, nós descobrimos que descobrimos recursos dentro de nós que nós nem fazíamos ideia que existiam. Anthony Robbins, e deves conhecer estas frases que ele diz, que não tem a ver propriamente com os teus recursos, mas tem propriamente a ver ou com os recursos que consegues ter ou com a falta de recursos que tu achas que não tens, não é? E passa muito por aí, não tem a ver com aquilo que tu tens agora, tem a ver com a quantidade de recursos que tu achas que consegues adquirir para chegar lá. E porque muitas vezes as pessoas dizem: pá, mas sabes, eu até queria tocar piano, queria, mas eu não tenho piano. Ou então, aí que eu até queria, mas sabes, eu não tenho dinheiro para as lições. E então, pá, vão começando a sabotar tudo e mais alguma coisa para não chegar lá. E dizem: para. E o que é que tu podes fazer para chegar lá? E aí a pergunta já é diferente, não é o que tu não podes, o que é que tu podes fazer, qual é a primeira coisa que tu podes fazer para chegar lá? E tu vais chegar. Esse tópico é excelente. Nós naquilo que fazemos, há pouco eu evidenciei-te as 5 formas de nós evoluirmos em direção à nossa inspiração. A primeira é elevar os níveis de exigência. E a segunda é questionar aquilo em que tu acreditas. Teres a capacidade de questionar aquilo em que tu acreditas. Porque se eu não tenho essa capacidade, eu na verdade demonstro uma rigidez muito grande. Porque aquilo em que eu acredito, se eu não o questionar, na verdade não é assim muito forte. Não é? Uhum. E se eu tiver essa capacidade, eu consigo perceber que eu começo a perder os meus medos, que é aquilo que me limita de ser quem eu mereço ser. Quem eu mereço ser. É aquilo que me limita. As pessoas têm 5 formas de reagir ao medo. Não é? Ou paralisam, o medo os faz paralisar, ou fogem, ou agridem, ou subjugam-se, ou então atuam com valentia, que é: eu sinto medo, mas eu avanço independentemente das adversidades da vida. E isto é um processo de escolha. Acontece contigo, acontece comigo, acontece com todos nós, todos os dias. Todos os dias isto acontece. Nós reagimos destas 5 formas. Aquela a quem nós vamos dar mais prioridade no dia-a-dia é naquilo que nós nos vamos transformar diariamente. Não é? E aquilo que tu disseste cai aqui e assenta de forma extremamente importante, porque se eu conseguir é transpor o meu medo, eu consigo descobrir e admitir uma série de coisas que à partida eu acredito não serem possíveis. Portanto, se eu tivesse deixado aqui alguma mensagem, era: tem a possibilidade de questionares aquilo em que tu acreditas verdadeiramente, para ver se te serve. Muito bom, okay? Muito bom. E estamos a chegar já ao fim, e acho que essa mensagem é mesmo muito importante, é questionar-te. Existe, incrivelmente, ligando com a outra entrevista, existe um 5º acordo, que é ser céptico. Mas ser céptico a ti mesmo.
É a tua capacidade de questionares a ti mesmo e saber, em numa instância mínima, isto será que é bom para mim? Será que isto é o comportamento que quero para mim? Então ser cético, não é ser cético em relação aos outros, mas ser cético em relação a ti. Não acredites em ti mesmo. Não acredites quando tu dizes, eu não sou capaz. Pá, não acredite, tem a capacidade de duvidar de ti mesmo e dizer, sabes, eu também posso estar errado e afinal eu sou capaz, ou então eu consigo fazer isto ou outra coisa qualquer. E é essa capacidade. Como ou em que nível é que tu és capaz de questionar a ti mesmo? Sim, sim. É uma pergunta para mim? É uma Não, pergunta para não, é a nós? pergunta que deixo no ar, que É. tu acabaste É de uma deixar a pergunta tua para nós. mensagem e que Sim, achas fabuloso. Qual é a capacidade que tu tens de questionares a ti mesmo? sim, sim. Excelente. Mário, muitíssimo obrigado por esta partilha. Se quiserem Obrigado, eu. seguir mais o trabalho do Mário Caetano, diz-me qual é o site em que as pessoas podem aceder para aceder mais ao teu trabalho, Mário. www.mariocaetano.net. Ok? Então, visitem. Gostaram, como costumo dizer e costumo transmitir estas entrevistas com muito diversos estilos. O Mário Caetano, espero que tenham adorado este conteúdo que foi transmitido e visitem o site do Mário, vejam o trabalho fabuloso também que ele tem realizado, tem ajudado imensas pessoas e pá, é sobre isso que nós estamos aqui no mundo, de partilhar a nossa mensagem. Mário, bem-ajas, muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Um abraço. Um Obrigado a abraço. todos.